Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Henrique Lisboa, do GAG Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência, por estar presente conosco aqui ao vivo e também por assistir esse vídeo depois que ficará gravado no YouTube. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto fantástico, um assunto que tem povoado a mente de todas as pessoas que trabalham com educação e mexem de alguma maneira com a tecnologia, que é o ensino de programação para crianças, jovens e adolescentes, né? O ensino de programação dentro das escolas. Para isso, nós convidamos dois ilustres convidados, né? Uma ilustre convidada e um ilustre convidado. Um deles já está conosco, a outra, por algum motivo, ainda não chegou, mas em breve, se Deus quiser, estará conosco, que é a Soraya. Mas o Felipe já está aqui conosco. O Felipe trabalha no Code Club Brasil, né? Ele é o mentor do Code Club Brasil e que vai explicar para a gente vai descobrir um pouquinho sobre o que é o Code Club no Brasil e no mundo. Mas ele está aí com a gente. Felipe, por favor, se apresente. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É muito bom ter pessoas que estão envolvidas no tema para falar em causa própria, né? Para falar com experiência de causa, o que tem aprendido, o que tem feito nessa área, e você, melhor do que ninguém, para falar isso para a gente. Obrigado, viu, Felipe, por estar presente aqui conosco. Opa, tudo bom, pessoal? Bom, eu sou o Felipe Fernandes, eu sou o coordenador-geral do Code Club Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, que teve origem na Inglaterra há mais ou menos uns 2 anos e meio, por duas meninas, a Claire e a Linda, e nós somos responsáveis por reunir voluntários em torno desse tema, né, de ensino de programação para crianças, assim. Então a gente junta voluntários e crianças, e a partir de materiais que a gente desenvolve, a gente vai desenvolver um programa de estudo onde a gente vai ensinando essas crianças nesses clubes aí. Hoje a gente, graças a algum esforço, a gente já tem bastante clube no país, e o que nos dá uma posição bem interessante no mundo, assim, onde a gente fora da Inglaterra, o país onde tem mais Code Clubs criados e fundados, assim. Que legal. Excelente, cara, que fantástico. Eu fico feliz de saber isso. Aliás, acho que todos nós que estamos assistindo ficamos muito felizes, porque isso significa que há um terreno, né, fértil aqui no Brasil, ainda que tenha tantas controvérsias, ainda que o cenário seja tão controverso. Legal, bom saber disso. Parabéns, porque isso também, com certeza, é fruto do seu trabalho, né? O Code Club, para a gente começar a falar um pouco, antes da gente falar propriamente da instituição, ele nasce desse movimento mundial, principalmente que nasceu nos Estados Unidos com a Hora do Código, com a instituição code.org, né? Ele nasce daí, assim, ele está nessa onda, ele está nesse embalo. Quando as duas meninas fundaram o Code Club lá na Inglaterra, foi nessa pegada já ou não? Ou ele é vinculado com uma outra necessidade, com outro momento? De onde que vem um pouco assim o background do Code Club? Então, o Code Club ele foi criado mais ou menos numa época paralela ao Code.org. Assim. Então, foi curioso porque o Code.org nasceu, acho que no início de 2012, e o Code Club ele começou no primeiro semestre de 2012, então o Code Club mundial, não o Code Club da Inglaterra, né? Então foi curioso porque foi quase no mesmo tempo, mas até onde a gente conseguiu conversar com alguns membros de lá, e a gente conseguiu ler também a respeito, assim, não existe uma, assim, vamos dizer, eles não foram influenciados pelo fato do Code Club Org nascer. Na verdade, é uma coisa que elas já estavam
buscando paralelamente. E aí culminou das duas ideias, né? Aquela coisa de inteligência colaborativa, né? Aquela coisa de que tá todo mundo pensando numa mesma coisa no mundo inteiro, daqui a pouco começa a pipocar a mesma ideia, e aí meio que aconteceu isso, assim. E aí o Code Club, o Code Club da Inglaterra nasceu no início de 2012, o Code Club brasileiro ele nasce no meio de 2013, então a gente fica mais ou menos quase um ano depois a gente já entra no cenário, assim, não por intermédio de mim, mas por intermédio de outro brasileiro, né, de uma outra pessoa que chama Everton, que ele mora na França, e ele cria o primeiro Code Club, né, ele dá os primeiros passos do Code Club Brasil, a partir do entusiasmo dele pelo projeto, né? Ele vê o projeto como uma coisa muito importante para o país, e aí ele fala, cara, o Brasil precisa disso, a gente precisa trazer isso, e aí ele cria o primeiro Code Club via Skype, para um colégio municipal que ele estudou na nível fundamental há muitos anos atrás, no interior do Rio Grande do Sul. Então é curioso porque é um brasileiro que não está aqui, mas se preocupou com o país, e aí ele devolveu o conhecimento que ele aprendeu para o colégio dele lá no interior do Rio Grande do Sul. Então várias coisas interessantes que aconteceram ao mesmo tempo. E aí o outro fato curioso é que eu conheci o Code Club por intermédio de uma matéria no TechCrunch que falava do Code.org e citava o Code Club da Inglaterra. E aí quando eu li uma coisa via outra, eu acabei chegando no link do Code Brasil, e a minha surpresa creio que seja parecida com a do Everton, e eu falei assim, cara, eu preciso trazer isso para o Brasil, e eu descobri que já tinha gente fazendo isso, e aí eu peguei e colei com o Everton para a gente poder trabalhar junto nisso. Pô, fantástico, isso é um pouco do sentimento que a gente tem do GEG, porque eu, pelo menos, quando comecei a trabalhar com GEG, eu comecei sem saber que existia o GEG Brasil também. E já existia muita gente trabalhando aqui. Eu descobri a primeira ferramenta do Google na educação mundial, tinha quase tudo traduzido para o português, mas não sabia que existia um grupo. Isso é muito legal, isso é muito comum, né? Isso que você falou de a ideia surgir ao mesmo tempo em vários lugares. Várias ideias isso aconteceu, né? Isso aconteceu com várias ideias, assim. Isso é muito legal. E você, Felipe, assim, você falou que conheceu o Code Club, ele já tá, o Brasil, através do Everton, já estava funcionando, pelo menos já começava a engatinhar. Mas você vem, qual que é o seu background, assim, sua formação, seu trabalho? Você é da área de tecnologia, você é da área de comunicação, de design, enfim, qual que é a sua formação para você ter chegado até a área de ensino, de educação, e também a área de ensino de programação, né, de ensino de informática? Uhum. Então, eu sou formado, né, em tecnologia da informação, sou tecnólogo formado, terceiro grau, aquelas coisas todas, e eu tenho pós-graduação em animação. Então, assim, aparentemente nada a ver com o ensino, né, de programação. E aí, mas assim, eu sempre eu trabalhei em agência, antes eu trabalhava em agência de publicidade, né, então eu estava sempre envolvido com desenvolvimento. Na verdade, eu trabalhava como desenvolvedor, aí eu vim a ter o cargo de coordenador de tecnologia, diretor de tecnologia, fui até sócio de uma agência aqui no Rio por um tempo, e quando essa agência acabou, eu tive a oportunidade de entrar no projeto que eu trabalho hoje, que é um projeto de inclusão de cultura digital em comunidades carentes, comunidades que estavam sendo recém-pacificadas, né? No caso, mais especificamente na comunidade do Complexo Alemão, na comunidade de Nova Brasília. E lá eles criaram um projeto que se chama Praça do Conhecimento, e nesse projeto, na Praça do Conhecimento, eu dou aula de web design, dou aula até hoje lá de web design para jovens a partir de 14 anos. Então, o meu trabalho atualmente, assim, profissionalmente tem sido esse, né? Eu venho da área de publicidade.
atuando especificamente na parte de tecnologia. E desde que eu entrei nesse ramo comecei a dar aula de web design, para mim não era uma novidade dar aula dentro de sala, sabe? Sim. Mas não era uma novidade instruir as pessoas, porque eu tive equipe. Então, frequentemente eu tinha que fazer treinamento, frequentemente a gente tinha que aprender coisas novas, então a gente não era ter aquela coisa de aprendizado contínuo, sabe? Então eu ficava sempre estimulando a minha equipe lá a trabalhar, sempre de uma forma sempre de nunca parar de se estagnar, né? Então a gente estava sempre buscando coisas novas, e aí eu meio que trouxe essa experiência de ensinar as pessoas por treinamento, essas coisas, para dentro da sala, assim. Tem funcionado. E é bem curioso porque dentro da sala, quando eu dou aula de web design, eu tento trazer um ambiente da agência, né, aquela coisa mais informal e tal, para ficar até mais divertido mesmo o aprendizado, dar um pouco mais de sentido, né, ao ensino. E nesse caminho, quando dentro do web design lá, eu preciso explicar algumas coisas de programação. E toda vez que as pessoas ouviam programação, as pessoas ficavam de cabelo em pé, né? Porque as pessoas têm esse preconceito, né, de que programação é uma coisa difícil, programação é uma coisa que só as pessoas inteligentes conseguem fazer. Né? Lógica eu não consigo, eu sou uma pessoa criativa. Só que lá na agência, eu lembro muito bem disso, quando eu colocava anúncio para novos desenvolvedores, eu colocava, eu quero desenvolvedores criativos, né? E criativos que entendam de lógica. Então eu invertia os papéis justamente para poder fazer essas provocações. Então, quando eu vi eu vim para o mundo, voltei para o mundo real, né? O mundo das pessoas, principalmente na comunidade, as pessoas historicamente não tem esse costume de estar tão perto da tecnologia, de criar, né, coisas para a tecnologia, elas realmente, né, e tinham motivo de ficar de cabelo em pé, né, programador realmente é uma coisa muito difícil e tal, mas aí eu falei assim, não, cara, vamos tentar desmistificar isso, aí eu comecei a pesquisar coisas, né, metodologia, será que existe uma metodologia para ensinar pessoas, uma coisa mais, programação de uma forma mais fácil? Foi quando eu esbarrei no vídeo do Code.org, consequentemente, como eu acabei de falar, eu topei com o Code Club da Inglaterra, e aí eu falei, cara, se funcionar para criança, vai funcionar para pessoa mais velha. Uhum. E aí não deu outra, assim, eu mudei a minha metodologia de ensino, especificamente na parte de programação, que acabou, obviamente, contaminando, né, toda a outra parte, né, a parte conceitual que envolve o design e tal, e aí eu peguei e mudei assim toda a forma de ensinar e assim o resultado tem sido bem interessante a partir de então é mais ou menos isso assim que Excelente, muito bom, né? Muito bom saber. Eu acho muito interessante conhecer o caminho que as pessoas traçam até chegar naquilo que elas são hoje. Ô Felipe, falando um pouco então sobre o Code Club, me parece que, dando uma de Silvio Santos aqui, me parece que tem vários Code Clubs no Brasil. A gente não tem só o Code Club Brasil, muito parecido com a estrutura do GG, do Grupo de Educadores Google, que você tem o GG Brasil, que é a grande comunidade, mas você tem um GG em cada cidade, você pode ter pode ter vários líderes comandando várias áreas, enfim. Como funciona o Code Club no Brasil, e acredito que seja no mundo inteiro? Como que os clubes são formados? Qual é a finalidade dos clubes? Onde que a gente tem clube no Brasil? Se eu quiser, eu que estou aqui em Belo Horizonte, se quiser participar de um clube, como é que eu faço? O que acontece nesse clube? Fala um pouquinho sobre a logística do Code Club. Então, os Code Clubs, eles são criados com a finalidade única de ensinar programação para as crianças, né? Essa é a única finalidade que um Code Club tem. E o Code Club é diferente do que as pessoas possam imaginar, assim, ele não é uma coisa complexa de ser criada, né? Basta você ter até um computador, duas crianças, você consegue caracterizar isso como um Code Club. O que você vai precisar é se cadastrar como um voluntário para ter acesso aos materiais e
e também baixar esses materiais, imprimir os materiais para fazer as crianças desenvolverem os materiais, seguirem os tutoriais que tem lá nos materiais. Também é interessante para quem para quem é voluntário que não também fazer os materiais, executar, né, as lições um pouco antes das crianças, para quem não tem muito costume com a programação, assim. Então, assim, acaba que o voluntário ele não precisa ter um background muito extenso de programação. Às vezes tem gente até que não conhece nada de programação, faz só as lições do Code Club e acaba conhecendo, aprendendo de programação e podendo ensinar, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? Sim, verdade. Para você conseguir saber se você tem clubes perto de você, você tem 2 maneiras. Ou você pode mandar um e-mail para o contato@codeclubbrasil.org, e aí as pessoas, a gente pesquisa a nossa base de dados, né? Ou então a pessoa pode entrar em voluntário.codeclubbrasil.org/clubes e aí ver lá no mapa se tem algum Code Club próximo. Lá no mapa vai aparecer a cidadezinha onde, sei lá, Belo Horizonte tem um Code Club, ou tem um Code Club próximo. E aí, a partir de então, é legal você mandar um e-mail, pô, me passa os contatos dessa pessoa que a gente pega na base de dados, e aí faz o link da pessoa, do voluntário, com o clube que foi criado. Há casos do Code Club ser assim, mais esporádico, né? Ele é criado e depois logo é desfeito. Acontece várias vezes. Então é bom que a pessoa entre em contato para saber se o Code Club está ativo ou não. Né? Então, mas não é são passos bem simples, né? Não tem nada muito complexo não. O voluntário entra no site e aí vê se está tudo certo lá. E caso contrário, manda um e-mail para a gente que a gente orienta. Talvez o que mais necessite nesse momento é o amor, né? Assim, a dedicação, é o ideal, é o cara que quer ensinar, é a pessoa que quer ensinar programação para as crianças, né? Assim, é o cara apaixonado por aquilo, ou que tenha muito boa vontade, como você disse, não precisa, em alguns casos, nem saber, vai aprender para ensinar, né? Mas é porque acredita muito nessa relação, assim, nesse trabalho. Isso é muito legal, assim, é muito bom você ter um lugar para fomentar ideais. Isso é muito bom, isso, pelo que a gente tem visto, pelos resultados, tem funcionado muito bem. Uma dúvida, é gratuito? Como que funciona essa questão dos materiais? A pessoa que tem um Code Club ou que participa, ele paga? Ele tem acesso aos materiais? É uma apostila? Como é que funciona isso? Todo material é gratuito, né? Tanto para se cadastrar, todos os passos são gratuitos, tanto para se cadastrar quanto para utilizar o material é gratuito. Inclusive, você pode pegar o material e adaptar, porque assim, uma coisa que a gente preza muito aqui no Brasil, principalmente, aí inclusive eu já levei isso para o Code Club Internacional, porque a gente precisa ajustar a linguagem para a nossa cultura. O Brasil é um país multicultural, vamos dizer assim, né? A gente tem uma dimensão continental, onde aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma maneira de falar ou coisas que é comum para a gente. No Pará é completamente diferente, no Nordeste é completamente diferente. Então a gente precisa respeitar essa diferença cultural. Então o material do Code Club ele é open source. Sendo que você pode modificar ele e redistribuir sobre a mesma licença, né? Então você pode modificar, até postar no seu site e tal, você tem que citar que foi você que foi desenvolvido por nós e tal, e você pode contribuir com outras pessoas que estejam próximas de você, né? Porque às vezes o cara tá lá, sei lá, a gente tem um Code Club em Santarém, no Pará, e aí, assim, eventualmente o camarada lá, o Flávio, que é o responsável lá, ele pega e faz algum tipo de ajuste no material e ele replica isso para as pessoas que estão próximas dele e já facilita, né? Porque não teria 2 trabalhos, ele já pode colaborar com as pessoas que estão em volta e a intenção. E o Code Club, o clube mesmo, né, o clube onde as crianças estão participando, ele precisa, para ser caracterizado um Code Club, precisa obrigatoriamente ser gratuito. Né, porque o Code Club ele tem que ser, a gente uma rede de voluntários que ensina programação para as crianças de maneira gratuita, sem restrição de
socioeconômica. Então isso é muito importante de frisar, né? O gratuito, né? Seja em atividade extracurricular, seja dentro de um projeto de uma outra ONG. Uma dúvida que acontece bastante, que a gente bastante recebe, pessoas que trabalham em colégios particulares, eu posso criar um Code Club aqui? Você pode criar um Code Club aqui, contanto que você não cobre a mais pelaquela oficina, né? A sua mensalidade é X, a sua mensalidade continua sendo X, você não pode aumentar a mensalidade falando que você vai custear aquele clube para comprar equipamento ou qualquer outra coisa. O ensino precisa ser gratuito. E é ideal, inclusive eu falo isso com os gestores de tecnologia, ou as pessoas responsáveis por colégios particulares, eu falo, o ideal seria até que você abrisse esse Code Club para a comunidade que está em volta, porque isso aí indiretamente até ajuda o colégio, as pessoas conhecerem o colégio, né? Ver que o colégio está engajado com o assunto social, então é bem importante, assim, então é mais ou menos isso, precisa ser gratuito, a gente preza bastante por isso. Entendi. E do ponto de vista de suporte, assim, o Code Club Brasil, você, não sei se tem mais gente que trabalha com você no Code Club Brasil, do ponto de vista de suporte para os clubes em torno de todas as cidades, qual que é o suporte que o Code Club Brasil consegue e pode oferecer? A gente trabalha basicamente com suporte pelo nosso grupo no Facebook ou por e-mail, né? São os dois canais de contato que a gente tem mais fortes, né? E aí o voluntário ele pode entrar em contato com a gente a qualquer momento, ou seja, via a página ou via o grupo do Facebook. A gente tem grupos, um grupo geral de voluntários e um grupo de voluntários que trabalham especificamente com a tradução do material que vem da Inglaterra. E a gente tem, e aí o e-mail meio que concentra todas as pessoas de todos os tipos. Então eu quero ser um voluntário, o camarada manda um e-mail. Eu quero criar um clube, ele manda um e-mail também. Eu tenho um colégio particular, não sei se eu posso criar um Code Club que possa, aí ele manda um e-mail e normalmente a gente tenta responder o mais rápido possível. Hoje a nossa caixa de e-mail está zerada, a gente já respondeu todos, então a gente tenta responder realmente o mais rápido possível, quando a gente não está muito enrolado com nossas outras atividades. E a gente tem uma equipe, são 8 pessoas, contando comigo 9, contando com o Everton 10 pessoas que trabalham, vamos dizer, no core team, né, no time principal do Code Club Brasil, desempenhando funções diversas. Tem assessor de imprensa, desenvolvedor, pedagoga, designer, tem contadora, tem várias pessoas diferentes que cuidam de aspectos diferentes do projeto. Legal, excelente. Bom, São Isidoro de Sevilha já nos ajudou e trouxe a Soraya para nós. Soraya, não sei se você sabe, mas São Isidoro de Sevilha é o santo da internet, segundo o Felipe. Ele não é que achamos um santo, né? Exatamente. Eu perguntei aqui, quando a gente estava em off, eu perguntei para ele se tinha algum santo para ajudar na minha internet, que hoje ela não está boa, e ele falou que tem esse santo. Bom, esse santo te trouxe até nós, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre o Code Club Brasil, que você já deve conhecer. O Felipe, ele é o coordenador geral aqui no Brasil. Está explicando para a gente um pouco dessa logística, de como funciona, né, da estrutura, o que precisa e tal. E você também veio aqui para nos contar um pouquinho sobre o Code Wars e o ensino de programação para crianças e adolescentes. Assim, o trabalho de vocês, eu já andei stalkeando um pouquinho, é muito legal. Primeiramente, parabéns, obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua, faça, por favor, suas considerações. Obrigada, boa noite. É exatamente isso. Eu não sei se o santo da internet, que era o caso hoje, ou o da chuva, porque aqui foi um problema de tempestade mesmo, que deixou a gente sem rede onde estava previsto para acontecer. Eu tive que vir para casa para a gente poder conversar. É um prazer ver o Felipe pessoalmente. Eu já tenho acompanhado o trabalho do Code Club desde, acho que da palestra que a gente viu ainda no TED na Inglaterra. Eu acho um trabalho fantástico, inclusive um dos nossos voluntários aqui era Code Clubber. A primeira semana do código que a gente fez aqui, a gente já tinha um cara que já tinha tido experiência com
o Code Club, isso é muito legal. A ideia é exatamente trabalhar com essa faixa etária que a gente acredita ser a idade mais importante para a criança aprender uma nova língua, né, que é a partir dos 6, né, um pouco antes até se der. Então, eu acho que o material do Code.org, né, desse projeto que os americanos resolveram encampar e fazer política com isso, hoje já é, acho que uma política pública, e isso faz uma grande diferença. Esse material está muito bom para criancinhas pequenininhas, e aí eram ferramentas que nós não tínhamos até então, né? Então eu acho que o processo é muito similar ao Code Club, a diferença é que a gente criou uma campanha social. O Code Wars, ele é um projeto social, ele nasceu dentro de ONG para ONG com foco em ONG, né? A ideia é ir para a maior parte da periferia que a gente conseguir. A gente não está exatamente numa cidade que tem um IDH baixo, mas a gente tem uma região em volta que tem muito mais carência do que a própria Maringá. Aqui a gente tem muita empresa de TI, né? Então a gente tem visto ao longo dos últimos 10 anos um desenvolvimento gigantesco do setor e um desenvolvimento da cidade por conta do setor. E aí a gente entende que é a coisa mais rápida para transformar o mundo, né? É ensinar tecnologia, colocar a tecnologia na mão das crianças o mais cedo possível, dando para elas o poder de criar coisas e não só jogar os seus joguinhos, que isso eles fazem por conta própria e muito bem. Então, a gente vai para onde tiver internet, a gente atende em qualquer lugar que dê para formar um laboratório, a gente pode ser um laboratório de um espaço particular que empresta o espaço para esse projeto, e a gente tem sempre esse mesmo cuidado. Todas as plataformas que a gente usa são plataformas gratuitas, então o projeto tem que ser gratuito para o estudante, né? O estudante não pode, em nenhum momento, pagar para aprender isso, porque se ele procurasse um pouquinho na internet por conta própria, ele encontraria. Então, isso está lá à disposição. O que a gente faz é só tentar catalisar isso e reunir o maior número de ferramentas que vão atender os nossos gaps. O gap da matemática, que é um dado que a gente gosta muito de divulgar, que a escola pública hoje, no 9º ano, só 12% dos jovens saem com conhecimento adequado em matemática, o que me parece um pouco baixo, né? Essa é a média Brasil. Aqui em Maringá, a gente tem um índice um pouco melhor, de 18%. Mas ainda é muito baixo. Né? É ridículo, porque isso quer dizer que a gente perdeu mais de 80% dos jovens no caminho do 6º ano para o 9º ano. E eu sempre trabalhei com projetos de inovação e design para a indústria manufatureira, para a indústria do setor metal mecânico, setor do vestuário. E a questão é sempre, mas o cara faz um curso técnico, mas ele vem para a indústria muito despreparado. Ele faz uma faculdade, ele sai muito cru da faculdade. Ok, mas não tem como consertar no nível técnico, nós temos que ir um pouco para a base, porque é lá que está o problema. Então, toda a estrutura do projeto foi pensada não só na programação, a gente tem sim essa pegada do código, porque pedir para ensinar código é muito mais fácil do que pedir para ensinar matemática, né? Então, se eu disser, olha, vamos ter uma aula de matemática, todo mundo sai correndo. Mas se eu disser, olha, vem aprender a programar um aplicativo, fazer um jogo, aí, vem fazer um jogo, faz uma animação aqui bem legal. Então aí eu acho que a gente tem um mote de campanha muito bom. Mas, na verdade, o nosso gap é muito maior do que o dos americanos. E aí nós temos que tratar de outros assuntos. Então, o que o Code Wars faz, e o desafio do código daí hoje já é a gente já está com um sistema em versão beta, porque a gente já achou um jovem, muito jovem, que já programava desde os 7, e a gente tinha uma estrutura de missões que a gente já aplicava nas escolas, mas isso não era um software. E a gente falou, ok, então você faz o software, e ele fez, o software está no ar. Esse menino hoje tem 15 anos, né? Então a gente gosta, né? Exatamente, ele já está velho para ser startupeiro, né? Os startupeiros já estão assim com 12, 13, e aí o sistema ficou pronto, acho que há uma semana, ele está aberto, qualquer um pode entrar lá, se inscrever e acompanhar as 20 missões. Lá a gente mostra um pouco
além das plataformas de programação que a gente também ajuda a divulgar. Todas elas, o que a gente fala, o que aparecer de aplicativo e plataforma gratuita com essa finalidade, a gente vai incluir nas missões da criançada. Fantástico. Você falou que trabalhava com inovação e tecnologia na indústria manufaturada. Como é assim? Qual que é a sua formação? Você veio de onde? Como que você caiu na educação, né? No ensino, assim? Na verdade. Qual que é o seu paraquedas aí? Como é que eu vim parar aqui? Né? Qual é o percurso para chegar nisso? Bom, eu fiz comunicação social, né? Então eu sou publicitária. Não, sou jornalista, que é muito mais legal. Jornalista, que é muito mais legal. Aí eu me arrependi anos depois e fui fazer jornalismo, mas ainda não terminei. Falta um ano e meio. Eu queria ter feito publicidade. Eu errei. No segundo período, no segundo ano, eu troquei as bolas. E aí, depois da publicidade, eu cheguei a entrar num mestrado de educação, logo que eu voltei de Curitiba para Maringá. Então, eu sempre tive uma adoração pela educação, né? Na crença de que é só a educação que transforma, é só a educação que faz, de fato, diferença na vida das pessoas. E nós vivemos num país com muito pouca educação. E esse é o único jeito de consertar na base, né? De você consertar no longo prazo. Então, quando a gente começou, da publicidade, eu fui trabalhar com design, com inovação, para o setor industrial. Então, eu coordeno uma ONG há 10 anos que ajuda a indústria a fazer projetos com design. Né? Eu estou no interior do Paraná falando de design há 10 anos, parece até engraçado, mas isso é verdade. O Paraná tem esse diferencial. A gente tem um centro de design em Curitiba que existe há mais de 13 anos. Então, o Estado tem muito fomento para esse tipo de investimento. Só que a gente percebe que a indústria tem sempre a mesma queixa, né, da falta da qualificação. Na área do design não é diferente, na área da engenharia não é diferente. Não é. E a gente sempre trabalhou com edital de fomento, né, então tentando captar dinheiro para a indústria poder colocar produto inovador no mercado. Mas como que você faz isso sem a mente para inovar, né? Você precisa daquele cérebro capaz de inovar. E esse cérebro é muito restrito no Brasil. A gente precisa formar essas pessoas muito mais do que nós temos hoje. E aí a gente começou a perceber que o caminho era parar de ensinar empresário a inovar e começar a ensinar a criança desde pequenininha. Então, o design tem uma metodologia que é o Design Thinking, que trabalha com essa inovação nas escolas. Né? Essa metodologia já foi adaptada para a educação e a gente, através dessa metodologia, descobriu que a gente podia buscar ferramentas que desse poder de novo para o professor, para que o professor soubesse o que dizer para o aluno de 10, 12 anos, quando ele chega com um celular na mão, cheio de aplicativo, que o professor não sabe do que se trata. E que eu não acho que o professor tem a obrigação de aprender todas as tecnologias, ele tem só que direcionar, ele tem que dar o caminho. Então a gente diz que a gente inventou um projeto para tentar tirar as pessoas do Facebook. Eu sei que é um pouco de audácia. Um pouco? Mas vamos lá. Um pouco de audácia, mas a tentativa é manter as crianças o mais longe possível do Facebook. Nossa. E aí dando plataformas divertidas, né? Com esse enfoque educacional, e aí a gente fez uma pesquisa grandiosa, e isso foi feito com a equipe do Centro de Design, que gerou um livro que hoje é a última missão do Desafio do Código, que é um site que é EdTech Nova, é um site que está aberto, público, para quem quiser acessar. Esse site reúne 85 plataformas gratuitas, ou gratuitas o suficiente para serem utilizadas na escola pública. Né? Então, a gente tem sim algumas coisas que são pagas, mas que a versão freemium é suficiente para o professor utilizar em sala de aula. E a gente fez uma classificação delas, para quem que serve, de qual área é, como que usa, se precisa de conta da Google, do Facebook para logar. E a gente reuniu todas elas. Só que é um material que é muito difícil de gerir, porque é muita tecnologia ao mesmo tempo. Então a gente chegou à conclusão de que ficar tentando falar isso para os professores ia levar tempo demais para fazer a revolução que a gente precisava.
Então a gente criou um formato, e daí por isso o Code Wars e toda essa... Vai dar um eco aqui agora. Tem um delay. Essas plataformas todas precisavam chegar na mão das crianças primeiro, e o mais rápido possível. Então a gente criou toda uma campanha com a historinha, usando o mote do Star Wars, para conversar com a indústria de TI, que é quem a gente precisa que patrocine toda a ação, né, porque a gente leva para a escola um movimento. Então esse movimento precisa ter algum recurso, alguém precisa fazer banner, camiseta, claro, ter um tablet para dar de brinde para a escola que tiver o melhor desempenho. Então você tem que ter esses recursos, e isso a gente vai buscar na indústria. E leva, então, a metodologia completa em contraturno para as escolas, sem atrapalhar a sala de aula. A gente fala assim que a gente não atrapalha. A gente vai naquele contraturno que a escola tem disponível, naquela tarde que está vazia no laboratório, né? Então, a ideia é que o espaço já pode ser utilizado. A gente não precisa ficar esperando o sistema formal ou o núcleo de educação do Estado autorizar um projeto assim, porque isso leva muito tempo. E se nós hoje, eu digo que graças à Fundação Lehman e aos voluntários brasileiros que têm disposição para ficar traduzindo plataforma americana, nós temos muitos recursos à disposição, e com um delay de 2 anos no máximo. Antigamente levava 10 para as coisas chegarem aqui. Sim, agora, né, em 2 anos nós estamos falando de hora do código igual os americanos, né? Nós estamos fazendo eventos no Brasil por todos os lugares. Eu lembro que quando saiu a hora do código, o Code Club já tinha mais de 100 pontos no país, então são números muito representativos, que dá para perceber que nós entramos na onda na mesma hora que os americanos. Isso já facilitam as coisas, porque a gente não tem que ficar esperando ser traduzido, esperando chegar. Mas a escola pública, principalmente, ela tem um entrave político, né, um entrave estrutural. E é esse entrave que a gente quer cortar a volta dele. A gente quer aquele espaço que aquele diretor que tem vontade de fazer alguma coisa, que tem vontade de colocar alguma novidade na sua escola, a gente aproveita essa brecha e oferece para ele esse atendimento. Então a gente leva tudo para eles não terem muito trabalho, eles só precisam dar o laboratório e a internet. Para não ter desculpa, né, Soraya? Assim, tá pronto, pelo amor de Deus, só me dá um tempinho aqui para eu falar meia dúzia de palavras que... Deixa eu logar essas crianças, que aí estaremos salvos. Só isso, poxa vida. Só isso que o seu professor não está fazendo. Deixa eu só dá licença. Mas, Felipe, você fica à vontade, se você quiser interromper, por favor. Não se cale, hein, Felipe? Não, mas eu estou muito interessado nesse assunto também. Porque eu fiquei sabendo, eu na verdade já tinha visto o Code Wars, assim, pela internet. Algumas pessoas tinham comentado comigo, ela falou do Fundação Lehman, e aí, assim, eu converso com a Fundação Lehman já tem uns 2 anos já, que eles encontraram o Code Club, começam a conversar com a gente participa do projeto deles, do programa E, como hub de ensino de programação. E aí, assim, quando você me convidou para participar desse Hangout, e aí você falou que tinha a Soraya, eu comecei a procurar mais sobre o Code Club, eu falei assim, cara, que isso, cara, como assim a gente não se conhece ainda? Parada fantástica, assim. Ela tá falando assim, é legal porque tem muita coisa que são coisas que o Code Club faz e o Code Club se preocupa, né? Então é tipo assim, é como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa para públicos um pouco diferentes, assim, com um limiar muito pequeno, assim, e alvos diferentes, né? E a aula é um pouco diferente, né? Mas é curioso porque sobre o que você está falando, a Soraya está falando essa parte do poder público na escola, ter esse entrave político estrutural, né? E é tão raro quando uma prefeitura vem conversar com a gente, ou um secretário de educação, ou qualquer pessoa que esteja ligada ao governo, e aí, assim, sei lá, volta e meia eu recebo um e-mail de... curioso porque dentro do Code Club, as grandes cidades, vamos dizer assim, Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes polos, né, que a gente pensa assim, cara, esse lugar vai ter zilhões de Code Clubs, ou muitos, sei lá, Code Wars,
não aparece, sabe? Mas aparece assim, um camarada lá do interior do Rio de Janeiro, de Vassouras, que me manda um e-mail falando assim, cara, olha só, sou secretário de educação, eu vi o projeto de vocês, eu quero implantar o Code Club em todas as escolas públicas aqui. Aí eu falo, como assim? Ainda bem que tem internet. Então, é mais ou menos nesse sentido. E a coordenadora do Code Club Internacional, o Code Club World, ela conversa, eu tive uma reunião com ela na semana passada, e ela vem frisando muito isso, assim, a gente precisa criar estratégias para falar com o governo. Porque mesmo havendo entraves políticos e pedagógicos e sociais e aquelas coisas todas burocráticas, lá na Inglaterra, o case que ela tem lá é que eles conseguiram expandir o Code Club de tal forma que hoje em dia eles não têm o problema de não conseguir o Code Club ser criado. Eles têm o problema do voluntário, porque eles têm Code Clubs, mas não têm voluntários. Então, por exemplo, o problema deles é outro. Eles podem estar exportando voluntários, se você quiser, não tem problema. Mas e ela falou, e hoje lá eles têm mais de 2.000 Code Clubs criados, então é fantástico, sabe? A gente sem nenhum apoio, com pouca divulgação, vamos dizer assim, a gente já conseguiu mais de 100, então é bem curioso. E aí, pô, vem essas cidadezinhas assim, surpreendendo a gente, esse pessoal assim, que tá super ligado. E aí, pô, tem mais esse projeto aí, show da Soraya aí, que eu virei fã, né? O que pode vir de bom do interior do Paraná, né? Maringá. Poxa vida, é isso mesmo. A gente entrando um pouquinho na questão mais filosófica do assunto, para vocês, né? E aí, dando primeiro as damas, se a Soraya puder nos responder, vocês já falaram um pouquinho dos benefícios de ensinar, a Soraya falou a questão da capacitação, de você entregar para o mercado jovens mais capacitados e, sobretudo, mais preparados em termos de motivação, em termos de inovação. Mas se a gente fosse falar alguns outros benefícios para a criança e para o jovem aprender programação, há quem diga, o próprio Linus Torvalds, né, o fundador do Linux, ele mesmo defende que ensinar programação para criança é legal, mas só para saber se ela gosta, porque fora isso, ninguém é obrigado a aprender programação se não gosta. Ele acha que é inútil, assim. Outras pessoas também acham. Enfim, o que eu estou querendo perguntar é o seguinte, para vocês que lidam com isso, né, diariamente, a cada minuto da vida, quais são os benefícios que vocês têm visto na prática ao ensinar programação para as crianças? Soraya falou da questão da matemática, dos gaps que existem. Quais são esses eu acho esses que detalhes? o maior benefício é dar para a criança o poder de empreender. Com a tecnologia, ela passa a poder fazer coisas, né? Eu acho que essa geração vem absolutamente maker. Eles precisam ter a ferramenta para fazer as coisas. Então, o movimento maker é maravilhoso. Essa ideia de que tudo precisa virar um protótipo ou alguma coisa real que vai para o mercado. Isso é ensinar empreendedorismo desde criança. Então, mais do que trabalhar a questão da programação, a gente fala que a gente ensina programação para crianças que nós não temos ideia do que serão no futuro. Porque as crianças que estão entrando na escola hoje terão profissões que nós não conhecemos ainda. Que não existem ainda, né? Que não existem, que não foram criadas e que serão criadas nos próximos 15 anos numa proporção muito maior do que nós podemos prever. Então, nós estamos educando para quê, de fato? Será que nós sabemos? Não. Então, qual é o preparo necessário? Eu acho que a ciência da computação, ela tem uma vantagem, e aí rebatendo essa frase do Linux, eu diria do Jobs, que é todo mundo nesse país deveria aprender a programar um computador, porque programar um computador nos ensina a pensar. Então, essa é a lógica de que você aprende a pensar pela lógica computacional. E isso resolve, eu falo que a gente ensina, basicamente, a resolver problema, a ter criatividade e a ser persistente. São esses os 3 pontos que acho que todas as plataformas que foram gamificadas, tanto a Khan Academy quanto o Code, elas vêm com esse propósito. A criança
tem que persistir, ela vai poder usar a criatividade dela do jeito que ela quiser, ela tem um empoderamento, porque a partir do trabalho que o Code faz, você vai para o Scratch e faz o que você quiser, né? Você cria, de fato, qualquer coisa e coloca no ar, jogos e interações com amigos, e a gente tem visto as apresentações das crianças, a rapidez com que em 5 semanas de trabalho, a criança tem um jogo funcionando no Scratch. 5 semanas? 5 São semanas. 4 anos de graduação? Não são 4 anos de graduação, nem mais 2 de mestrado, nem mais 4 de doutorado. Então, essa capacidade de fazer as coisas é que eu entendo que seja o diferencial de ensinar a computação, porque aí a gente dá a possibilidade para todo mundo resolver problema sério, que eu acho que é o que falta, né? Todo mundo pensando e conseguindo usar a tecnologia para resolver um problema sério da sua comunidade. E resolver o que está à sua volta. Se cada um fizer e resolver o que tiver à sua volta, o mundo fica lindo. Estaremos salvos. Felipe, para você, acredito que você corrobore muito com o pensamento da Soraya, mas o que você acha dos benefícios do ensino da programação? O que você vê nos seus alunos? Você contou para a gente um pouquinho sobre a questão de que você mudou a pegada, você falou em ensinar programação e utilizou metodologias que o próprio Code Club hoje espalha. E qual que foi a reação deles? Qual foram os benefícios que você percebe e que eles sentiram na pele? Bom, tudo que a Soraya falou é o que eu uso de discurso naturalmente, né? Vezes 2, né? Estudamos nos mesmos livros. A gente leu no mesmo livro. E principalmente essa parte é aquela que o computador, ensinar o computador ajuda a gente a pensar. Isso está na minha apresentação do Code Club. Essa é a primeira frase de toda a apresentação. De todo que trabalha com isso. E uma coisa que eu falo também, que é bastante, né? Ela fala, as profissões que essas crianças de hoje que a gente está ensinando talvez nem existam ainda vão ser criadas, né? Eu ainda digo mais, as profissões que a gente tem hoje, muitas delas utilizam programação, né? Você tem um contador hoje, ele precisa programar o Excel, né? Você tem sei lá, um físico, ou um geógrafo, sei lá, qualquer outra pessoa, um astrônomo, uma pessoa que trabalha com meteorologia, todas elas, pessoa que trabalha com 3D, fazendo animação 3D, todas elas precisam saber, de certa forma, na sua especificidade, algum tipo de lógica para você conseguir criar lá a tua produção, né? Eu tenho um amigo que é músico, que assim, ele programa as baterias, ele programa as guitarras, então ele cria lá, né, as sequências lógicas para na hora que toca o acorde e depois entra lá a intensidade de tal coisa. Então, assim, quando ele falou para mim, eu tenho que programar, eu falei assim, tu programa em quê, cara? Aí eu brincando com ele, eu falei assim, cara, ele me mostrou, realmente uma programação, e assim, eu julgo que é mais complexo do que a que eu tô acostumado a fazer. Então é muito, muito maneiro, porque a programação é uma realidade atual, né? Não é uma coisa para o futuro. Às vezes as pessoas até ficam, quando a gente fala isso, né, eu acredito que as pessoas podem até achar, mas então daqui a para 10 anos, 20 anos. Não, cara, é para agora. A gente precisa agora. A gente sim está atrasado, a gente poderia ter começado já bem antes, né? Mas é uma coisa para agora. Então, quando a gente ensina a criança a programar, esse movimento maker que a Soraya me comentou aí, tá muito visível, né? Acabei de vir da Campus Party, não sei se o pessoal aí acompanhou, eu fiz lá uma palestra lá e assim, eu pude ver, né, na prática, a quantidade de pessoas que estão envolvidas desenvolvendo robozinhos, drones, automações residenciais, a quantidade de startups que tem fazendo esse tipo de coisa, né? Software falando com software, equipamentos falando com sensores, que mandam mensagens para as pessoas, implantes biológicos, sabe? Todas essas coisas, é tudo realidade, é tudo do atual. Então, assim, se está hoje, imagina o futuro. Assim, a gente vai ter cada vez mais tudo isso no nosso dia a dia. E assim, há um tempo atrás eu li uma matéria
de um camarada numa revista dessa de web design, que antigamente eu lia bastante, e o cara falava que o computador ia sumir. E era curioso, porque o título é exatamente: o computador vai desaparecer. E eu fiquei desesperado, assim, cara, eu trabalho com o computador vai desaparecer, porque, né, vou virar um engraxate, não sei o que, não fiz graça não ser uma profissão digna, mas, pô, vou fazer o quê? Aí ele veio desenvolvendo o texto, ele falou assim: o computador vai desaparecer da seguinte forma: ele vai estar tão inserido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente não vai perceber que ele está lá. E a galera já está, porque você hoje em dia tem um relógio que é um computador, um celular que tem mais tecnologia do que a Apollo que desceu lá na Lua, né? E a gente tem um tênis que fala para o nosso relógio e para o nosso celular quantas passadas a gente deu. Então a gente já tem isso, o nosso computador já está invisível, a gente já não está percebendo onde realmente tem um computador, né? Então, assim, ensinar a criança a como operar isso daí pode ser a próxima revolução, né? A gente está realmente, como a própria Claire levanta no TED dela, ela fala: estaremos hackeando o futuro, né? E esse é o nosso objetivo, de fazer esse hack, né? E a gente faz o hack pelas crianças, porque ela que é o futuro. Exato. E o que eu acho mais interessante ainda é que, você falou da Campus Party, é criar cada vez mais startups. A gente vê isso acontecendo, crianças com 12, 13, 14 anos, com as suas empresas montadas, com as suas startups no ar. Então, acho que, para nós, assim, quanto maior o número de jovens, se a gente conseguir ver fazendo isso, nós teremos conseguido o objetivo. Acho que o trabalho é justamente colocar para fazer e ver essas inovações acontecendo já. Assim, eu não sei como que é a sua experiência aí em Maringá, né, que você fica, né? Eu não sei como é a sua experiência aí, mas assim, eu trabalho especificamente num lugar bem curioso, que é dentro de uma comunidade, numa favela no Complexo Alemão, né? E aí, como mostrar a possibilidade que o computador tem para uma criança que mora nessa localidade, como isso faz uma enorme diferença. Né? E assim, como a quantidade de talento que você encontra ali dentro, sabe? Exatamente. Então, assim, as pessoas às vezes não... não, porque a criança favelada não vai aprender isso, porque isso, aquilo outro. Cara, você, assim, todas elas já têm o chip, o genezinho ali, já só pronto para virar, sabe? E aí, assim, eu encontrei... eu tenho exemplos de crianças lá que, pô, cara, fizeram jogos incríveis, assim... E a gente teve 2, 3 aulas, assim, então, e todas elas no colégio público, todas elas moradoras do Complexo Alemão, e aí você fala, cara, como... E aí eu dava, e era curioso porque eu pegava esse jogo e dava para as crianças maiores, os adultos jogarem. E aí os adultos, nossa, jogo super legal, não sei o que lá. Quem que fez? Eu falei assim, quem fez foi uma criança de 7 anos. E aí o queixo da pessoa, pá, caía, né? Então é isso aí. Aí a pessoa depois fala, programação é difícil, é impossível, são pessoas inteligentes. Não é, cara. É fácil. É fácil. As crianças mostram pra gente o quanto é fácil. Acho que essa capacidade da gente ver quanto maior a periferia, maior o resultado. Acho que isso aqui também a gente começou o projeto. A gente já fez o projeto em uma ONG, uma escola pública e uma escola particular e uma comunidade terapêutica. A gente percebe que quem não tem nada aproveita muito mais o que recebe. Isso funciona perfeitamente na escola pública. Então a gente vê que o envolvimento do jovem, que ele imagina esse universo da tecnologia, ele sonha com esse universo, mas ele tem pouco acesso, e ele consegue executar com muito mais vontade, né, do que aquele jovem que já tem um iPad na mão para ele ficar o tempo todo jogando. Eu acho que isso faz uma grande diferença, sim. E dá um sentido, é mais rápido o sentido que ele encontra para aquela coisa, né? Porque ele não tem recursos, né? Então, às vezes, eu tenho só um computador, e aí, às vezes, ele fica muito limitado, né? Eu brinco muito com os alunos lá de web design, eu falo assim, quem que já chegou no teto da internet, né?
É tipo aquela coisa, tipo, não tem mais nada para fazer na internet. Eu falo, cara, como assim? Não existe que eu não tenho mais nada para fazer na internet. A internet não tem fim, você não tem como chegar nesse sentido. Quando você chegar no teto da internet, cara, você já transcendeu, né? Acabou. Então, eu mostro 30 milhões de referências diferentes, 30 outros sites do assunto que ele gosta. E aí o cara... eu não conhecia esse, mas esse é super legal e tal. E aí, quando você vai buscar coisa assim para aprender, principalmente programação, você começa a pesquisar de uma maneira bem simples lá no Google. Você começa a ver links e links e links e links. E aí, tipo, aí depois você ensina a criança a mostrar, pesquisar meia dúzia de palavras lá, como que realmente busca tal coisa, como encontra um joguinho novo. Daqui a pouco ela já está criando um novo jogo dela, ou mostrando o jogo que ela encontrou no Google para o amigo, né, e vai viralizando aquela coisa toda, né? O iPad lá da Praça do Conhecimento, lá no Complexo Alemão, assim, é lotado de jogos. Uma criança, ela acha um jogo, ela mostra para outra, aí mostra para outra, a outra chega, mas instala outro jogo, e outro jogo, já não tem, o pessoal lá, os monitores lá ficam de cabelo em pé, porque elas não são infinitas, assim. Então, as crianças não acham o teto da internet, né? Mas os adolescentes, às vezes, eles ficam naquela de... não consigo mais nada bem restritamente só o Facebook. E aí você começa a mostrar que tem muito mais do que o Facebook na vida deles, né? Eu costumo dizer que as crianças precisam tomar cuidado, os adolescentes, na verdade, porque as crianças ainda não foram contaminadas nesse nível. Os adolescentes precisam tomar cuidado com a EUNET, que é essa falsa internet que você acha que vive nela. Que é aquela internet de filtros que te mostra só o que os seus amigos veem, o que os seus amigos curtem, ou os que os robozinhos da Google, do Facebook acreditam que você quer ver. Isso é um risco muito grande. Você, na verdade, está numa bolha, achando que está enxergando o mundo e você não tem acesso a quase nada. Então é preciso quebrar essa barreira e ir para o universo que é muito maior do que o que normalmente eles conhecem. Pois é, como que a gente prepara, como que é a experiência de vocês no contato com o gestor pedagógico ou o próprio professor? Assim? Vocês já estão extremamente preparados para lidar com a criança nativa digital, ensinar e dar ferramentas para ela, mas existe uma massa de educadores que não estão preparados nem para orientar, quiçá para ensinar. Como que é o contato com esses professores quando vem o projeto de vocês? Existe uma abordagem diferente? Existe uma maneira de falar com eles? Porque a gente percebe uma resistência muito grande. Qual que é a experiência de vocês com relação a isso? Felipe, quer falar primeiro? A bomba, né, Felipe? Opa. Bom, assim, a experiência que eu tenho no Code Club em relação a isso de interesse, assim, acaba que, como o Code Club ainda é muito reativo nessa questão de ir buscar o professor que não tem interesse pela tecnologia, a gente é meio reativo, a gente ainda está no passo de, tipo, receber o contato do professor que viu o projeto, né? Então a gente está meio no passo atrás, assim, e o que a gente faz, assim, e a gente, na verdade, a gente começou a fazer, e recente, assim, tem 2, 3 semanas, foi que a gente começou a contatar alguns lugares para a gente conseguir espaço para poder montar Code Club, né, e lugares que não conheciam Code Club. Então, não é nem na parte educacional, mas no âmbito geral mesmo. São hackerspaces, lugares que têm a infraestrutura necessária para que o Code Club aconteça. O que acontece, que aconteceu também, o que a gente já tem experiência também, é de voluntários do Code Club que tem algum tipo de relação ou facilidade de contato com esses professores que não conhecem tecnologia, e é eles mesmos, né, aí obviamente com o apoio do projeto, com o apoio das pessoas envolvidas, eles criam, né, fóruns, encontros para esses professores, e aí eles pegam e passam a saber do projeto, né? E aí esse saber do projeto, mesmo que eles não criem, já é um primeiro passo para estar em contato com aquilo ali futuramente, ou implantar um Code Club, ou tomar
a cabo de algum outro tipo de iniciativa. Aconteceu já em Maringá, não, Cascavel, com um voluntário que ele trabalha numa parte governamental aí, então ele conseguiu fazer esse contato com educadores locais, e em Brasília também, numa cidade satélite, que eu não consigo lembrar o nome aqui agora, mas eu lembro do rapaz que encabeçou essa iniciativa, que é o Eduardo, e ele pegou e correu atrás lá e fez um encontro com professores e educadores apresentando o Code Club. Olha, o Code Club existe, você pode criar, olha só, existem iniciativas que a gente consegue aliar as matérias regulares com o projeto e tal, tem como fazer todo assim, bem bolado aqui, e é mais ou menos isso, assim, a gente não tem ainda essa experiência de contactar os professores. Lá fora, no Code Club da Inglaterra, eles desenvolveram um treinamento online, né, na verdade é semipresencial, para pessoas, para educadores que não têm esse contato com tecnologia. Possivelmente, a gente vai implantar isso aqui futuramente. É uma vontade que eu tenho, eu acredito que seja até uma necessidade. Mas a gente ainda não tem esses planos, assim, não tem muita coisa formatada. É só mais uma vontade e uma conversa que eu tenho com o pessoal lá de fora para a gente tentar fazer com que isso aconteça, assim. Mas eu creio que isso seja uma coisa natural de acontecer, né? Vai chegar uma hora que vai saturar, né? Não vai ter mais uma adesão de voluntários como tem tido, ou então de clubes sendo criados, e a gente vai ter que seguir por outros caminhos. Esses caminhos já precisam ser trilhados e pensados. E aí, no caso, esse projeto que tem lá fora pode vir para cá e a gente pode adaptar ele para poder suprir essa necessidade. Assim. Uhum. Excelente. Eu acho que... Bom, aqui a gente teve alguns momentos específicos com professores, né? Então a gente fez congresso com o congresso da cidade, do sindicato de professores da cidade. A gente percebe um susto muito grande diante de tanta informação. Mas os professores que têm mais demanda das próprias crianças, quer dizer, professores de matemática, por exemplo, que têm mais dificuldade, eles acabam procurando para tentar encontrar soluções para as suas aulas. Então, a gente tem um formato de workshop para treinamento dos professores, que é muito similar ao que a gente faz com os voluntários, mas a gente tem um trabalho principalmente explicando que o conteúdo em si, então, se for para trabalhar programação, você não necessariamente precisa conhecer tanto do assunto, que eu acho que o Felipe já falou muito isso, e você precisa aprender com a criança. Acho que a principal resistência a ser quebrada pelos professores é de passar a ouvir as crianças. As crianças têm as respostas, elas sabem o que fazer. E quando uma criança gosta de um jogo, um grupo de crianças... O papel do educador acaba sendo um pouco diferente, né? Mais de condução do que de passar a informação, né? Ele não tem mais aquela obrigação de ser o transmissor da resposta certa, ele não tem que dar a informação certa. Então, acho que o projeto que a gente usa como referência é o do Sugata Mitra, que é o projeto do buraco no muro, The Hole in the Wall, que ele colocou um computador lá na Índia, no meio de Nova Delhi, e simplesmente colocou o computador no muro e esperou para ver se alguém aparecia para usar. Poucas horas depois já tinha um grupo de crianças usando. Aí ele falou, não, alguém passou e ensinou essas crianças, não é possível. Índia, Nova Delhi, ok. Aí ele falou, não, então vamos dizer que aqui tinha um cientista da computação que passou pela avenida e explicou para as crianças como é que usava. Vamos levar isso aqui para um lugar mais complicado. Levou para uma vila e botou debaixo de uma árvore. E aí não tinha internet, colocou lá o conteúdo de genética. 2 meses depois ele voltou para testar as crianças não aprenderam nada. Mas 2 meses, 3, ele voltou, as crianças continuavam sem aprender nada. Claro, precisa de um professor. Como que eles vão aprender alguma coisa? Não tem professor para ensinar. Aí, uma menina na sala levanta a mão e diz assim, olha, professor, esse conteúdo que o senhor deixou em inglês,
nessa máquina que a gente não sabia usar, era um conteúdo de genética. E a gente não entendeu nada mesmo, porque tirando o fato de que a doença é transmitida pelo cromossomo tal para a próxima geração, nós não entendemos nada. Ah, tá. Só que o que vocês entenderam é nível de mestrado, tipo, 12 anos na frente da sua idade. E aí ele pediu para uma jovem da comunidade, que tinha 22, 23 anos, que não sabia nada de ciências, para ela fazer o papel de professora. E qual seria esse papel? Ficar atrás das crianças, fazendo o serviço de vó. O que vó faz? Vó, olha, que coisa bonita que você fez. Nossa, mas você é muito inteligente. Eu não conseguia fazer isso na sua idade. Vai mais devagar, deixa eu ver como é. Onde você apertou? Não, faz de novo para eu ver. Isso faz com que as crianças aprendam mais e sozinha. 2 meses depois ele voltou, testou as crianças tiraram, elas tinham tirado 3 na primeira prova que ele fez, 3 não é média, não passa, né? Então é failure. Ele fez a prova de novo 2 meses depois com a ajuda dessa instrutora, as crianças tiraram 5. Para um grupo que estava no meio do nada, sem nada, né? Sem zero, se você sai de 0 de conhecimento para 50% dele, sem professor, sem estrutura nenhuma, como assim? Então isso prova, e aí ele tem uma teoria que está online, gratuita, metodologia, só não está traduzida ainda para o português, que é School in the Cloud, Escola na Nuvem, é schoolinthecloud.org. Ele ensina os professores de hoje a transformarem as suas aulas em SOLE, Self-Organized Learning Environment, ambientes de aprendizagem auto-organizáveis, né? Então, são lugares que as crianças vão ter uma questão desafiadora e vão procurar sozinhas as respostas. Então, essa mudança no paradigma do professor é que precisa vir para a escola, para todas as escolas, né? Então, e a gente percebe que a gente ainda está num momento muito perigoso, porque aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem uma lei do ano passado que proíbe o uso de celular em sala de aula. O que é isso? É o fato de você não conhecer a tecnologia, então, como eu não sei usar, eu não consigo tirar as crianças do WhatsApp, eu o celular. Bom, nós estamos tirando da mão das crianças mais tecnologia do que, como diz o Felipe, o homem tinha na Apollo. Então, esse processo, eu acho que aqui existe um momento muito perigoso. Os professores, se eles aderirem a essa ideia de, não, vamos simplesmente proibir, porque isso não é legal, nós vamos atrasar alguns anos na brincadeira. A ideia é que os professores aceitem o fato de que as crianças sabem mais do que eles, especialmente sobre tecnologia. Acho que aquele TED do Thomas Soares é fantástico, ele diz justamente isso, é um TED antigo já, ele tem uma startup desde 2010, e ele diz isso, ele fala, olha, desculpa, mas nós crianças hoje sabemos um pouquinho mais de tecnologia do que os professores. Então acho que isso precisa ser levado em consideração e o professor precisa sair do seu tablado e aprender junto com a criança, né, e fazer com ela esse papel de vó. Né? Então é isso que eu ensino para os nossos professores. Não tenha medo de não saber. O que você quiser saber, pergunte para a criança de 6 anos mais próxima, que ela vai conseguir te explicar. Então, construir junto esse conhecimento com a criança é muito divertido. A gente costuma dizer assim, a gente tem que sair dessa ideia de que aprender alguma coisa tem que ser chato, tem que ser essa coisa cortada, a cada 45 minutos muda de assunto, né? A cada 3 semanas faz uma prova. Isso não tem nenhum sentido com o mundo de hoje. As pessoas precisam estar integradas, conectadas, criativas, com capacidade de tirar as informações dos mais variados lugares. Então, como é que a estrutura de escola continua a mesma de 300 anos atrás? Tudo recortado, não vamos aprofundar assuntos porque aqui não dá tempo, a gente precisa ver muita matéria e a turma precisa avançar. Então, acho que a revolução vem com a personalização do ensino e com essa ideia de que o professor pode sim fazer um papel mais de vó do que de autoridade do conhecimento. Excelente. E aí, até ainda dentro desse assunto, para a gente conseguir capacitar o professor e respondendo e transmitindo uma pergunta do Júlio, que é um colaborador nosso também, do GEG,
do grupo de educadores Google, que está nos ouvindo nesse momento, e agradecendo, né, já de antemão agradeço a participação de todos, do Júlio, da Lisbeth, de Portugal, do nosso Papai Noel. Firme, né? Do Jorge, nosso Papai Noel, da Arlete, do Fabiano aqui de BH, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas. Quais são as ferramentas que vocês utilizam, assim? O Júlio está perguntando sobre o Scratch. Acredito que o Scratch ele é unânime, né? Uma ferramenta fantástica. Quais são as ferramentas que vocês utilizam? Felipe. Pode responder, Felipe. Bom, o Code Club a gente utiliza basicamente no os módulos traduzidos para português, a gente tem o Scratch como principal ferramenta. Mas a gente tem mais 2 módulos, né, que ainda não foram traduzidos, mas eles já existem, que é o módulo de HTML, que a gente não utiliza o Scratch, a gente pode utilizar qualquer editor de texto, até o Notepad serve, e a gente... também no 4º módulo a gente tem o nosso módulo de Python, né, onde a gente também utiliza o editor de texto, preferencialmente algum editor de texto que seja mais amigável, né? Amigável com a programação em si, né? Um Notepad++, né? Isso. Notepad++, Sublime, alguma coisa assim. Aí pode ser qualquer um, né? A gente é legal porque o Scratch ele é uma plataforma que funciona, é um sistema que funciona em todas as plataformas, né? Em todos os sistemas operacionais, então ele facilita bastante por ser Adobe Air e tal, roda em cima do Flash. E todas essas outras soluções, né, o Notepad++, o Notepad normal, o Sublime, todos eles têm paralelos, né, tem aqueles similares que funcionam em todas as plataformas. E o que eu acho que é mais fantástico é o fato deles não precisarem de uma máquina muito potente, né? Todos eles precisam de recursos mínimos para funcionar. O que também o próprio celular, né? Oi? Às vezes o próprio celular, né? O celular ainda não. O Everton, que é o criador, o fundador oficial do Code Club, ele participa do grupo de desenvolvedores do Scratch. E ele falou que eles estão desenvolvendo uma solução do Scratch para iPad. Sim, né? Eu estava falando exatamente de editores, assim, editores HTML, editores de Python, editores que só precisam de um bloco de notas. Ah, sim, não, esse já tem para tablet já. E o Scratch está sendo portado para tablets ainda, então legal. Futuramente vai ter. Na verdade, eu baixei esses dias o Scratch Kids. Tem já? Uma versão para iPad. Eu só não vi se ela, não me lembro se ela está traduzida, mas eu baixei, ele é bem legal. Que legal. Meu filho usou esses dias, eu testei, é bem legal. O Scratch é uma linguagem que, assim, resolve boa parte dos problemas para conversar com criança, né? Porque você ensina toda a lógica sem precisar assustá-las com um código. Então a gente tem, basicamente, a gente usa um pouco mais do que o Scratch, porque as 20 missões que estão hoje programadas, que estão já lá no ar, elas são um projeto para trabalhar um ano na escola, né? Não é uma coisa rápida, não é para acontecer assim, 3 encontros e acabou. É um projeto de um pouco mais tempo, justamente porque a gente trabalha a questão da matemática e de outros gaps. Mas a gente basicamente usa o code.org, a gente começa com a hora do código, né? A hora do código tradicional, que já tem mais de 103 milhões de crianças que completaram a hora do código. Só que dentro daquela plataforma, que eu acho muito interessante, esse trabalho a gente tem feito aqui para ajudar os professores, existe um trabalho gigantesco de planos de aula. A Code fez o plano de aula de cada desafio daqueles do curso 1, 2, 3 e 4. E o curso 2 e 3 do Code.org, ele também tem um compacto dele que é a Introdução à Ciência da Computação. Então essa é uma das missões que a gente coloca também, porque é um curso de 20 horas da base da lógica. E a gente começa com esse curso porque quando a gente fazia só Scratch, a gente sentia que as crianças tinham muita dificuldade, a gente tinha que ensinar muito do Scratch para daí as crianças poderem efetivamente fazer alguma coisa. Então a gente começou com o Code,
Depois do Code, a gente mostra a possibilidade de fazer o aplicativo ou fazer as animações no Scratch, mas aí a gente segue um pouco mais fundo na programação, usando o JavaScript da Khan, né, porque como a gente já está na Khan com a matemática, já vem ali pedindo pontuação em matemática, a hora do código da Khan ficou bem legal, eles fizeram todo o material também, já está traduzido, então tem HTML, CSS, tem a hora do código com desenho, e agora tem também um de banco de dados, que é bem bacana para dar essa base de web design. Mas a gente continua um pouquinho ainda, porque a gente quer efetivamente que as crianças tenham acesso a muitas coisas. Então a gente tem Duolingo, Babadoom, aí para divertir um pouquinho a cabeça, a gente mostra Build with Chrome, que é uma plataforma maravilhosa para fazer com Lego o que você quiser no Chrome, né? Então trabalhar a criatividade, pensar em construir o seu próprio território, a gente também tem uma missão com ele. E aí a gente mostra um material que eu acho muito maravilhoso, que é a Introdução de Ciências da Computação de Harvard. É o CS50 que está no ar. Ele é um material em inglês que tem legenda em português. Então todos os vídeos das aulas em Harvard estão disponíveis. É um curso de 12 semanas. Esse curso a gente trabalha ele só com os adolescentes já, porque a galerinha já precisa ter uma certa idade para aguentar o discurso do cara, porque é bem super Harvard mesmo, mas é um curso maravilhoso. E aí, na continuidade, a gente mostra o App Inventor, com a ideia de que a criança já pode ver o seu aplicativo no seu celular funcionando, né? Então, o App Inventor dá essa possibilidade de já sair com alguma coisa pronta para Android, e mostra Codecademy, e o próprio codewars.com, que a gente fala que a gente tirou esse nome na verdade, de uma plataforma educacional americana que ensina programação para programadores. Para o cara entrar ali, ele já tem que ter uma base, né? Então ele já tem que fazer um teste de JavaScript para conseguir fazer o curso de JavaScript. Ele tem que fazer um teste de Python para poder fazer o Python. Então, depois das nossas 20 missões, ele tem possibilidade de aprofundar-se na linguagem que ele quiser. E a gente indica as que são de maior demanda, né? Então as de web, prioritariamente JavaScript, HTML, CSS e o Python. E aí a gente ainda deixa, a última missão ainda do desafio, abre o leque para as 85 plataformas possíveis, e aí tem um caminho de mocks, acho que tem muito curso online no Coursera hoje em dia, no Veduca, que são cursos curtos e que tem assuntos dos mais variados, tipo, teve um de criptografia esses dias. Eu acho que as pessoas podem começar mais cedo a fazer isso, né? Isso não é uma coisa para você deixar para fazer depois da faculdade. Falar, parei de estudar, agora onde eu vou estudar? Vou estudar um mock. Não, comece a estudar um mock com 13, 14 anos, que aí você... Eu falo, uma coisa que a gente usa muito é TED. Eu acho que TED é uma formação maravilhosa, você poder fazer umas 4 faculdades assistindo palestras do TED. Então, eu acho que ali tem um conteúdo riquíssimo, né? Que a gente orienta especialmente para os professores, porque o TED tem um recurso para professor espetacular, que chama ed.ted. As nossas 2 primeiras missões são com esse recurso. É uma plataforma para você pegar qualquer vídeo do YouTube ou do TED e criar a sua própria aula. E aí você disponibiliza ela listada, né, então pública ou privada para os seus alunos, e você consegue criar as perguntas e já depois fazer a avaliação desse questionário que você criou. Então você já cria as perguntas objetivas com o gabarito, as perguntas abertas, e você tem lá um relatório das atividades dos seus alunos para saber quem fez. É mais ou menos como um pedacinho do que é o Classroom da Google, né, que vem aí com uma infinidade de recursos maravilhosos, mas o EdTED ajuda muito, especialmente para usar as próprias palestras do TED em sala de aula, que eu acho que falta muito isso ainda no Brasil. Eu ainda converso com muita gente que olha para mim e fala, mas o que é TED? Eu falo, oi. Como assim? 2015? Você não sabe o que é TED? Por favor, não é o TED Bear. Excelente, muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas. Tem possibilidades para tudo. A gente já está, desculpa, a gente já está chegando no nosso final e eu queria fazer um exercício de futurologia aqui. Queria que vocês imaginassem para daqui a 5 anos,
5 anos é muito, eu sei, mas daqui a 5 anos... 5 anos é tanto que há 3 anos não existia Code Club. Você vê o tanto que 5 anos é muito. Mas vamos lá. O que vocês imaginam que vai ser o ensino de programação para as crianças daqui a 5 anos? Assim? Felipe. Agora é comigo, né? Vê que as bombas todas ficaram para você. Né? Tem que ser primeiro a dama só na hora. Tá bom, mas tudo bem. Bom, eu aqui assim no cenário, para o cenário brasileiro especificamente, eu creio que em 5 anos a gente tenha costurado bastante coisa, bastante aliança para a gente conseguir levar o projeto, os projetos, né, de educação, de programação, de tecnologia para as crianças, para bastante de forma que a gente já comece já dar os primeiros passos para que isso se torne uma política pública mesmo, né? Para que a gente consiga inserir a programação dentro do currículo escolar, para que essa escola que eles têm falado de escola integral, que ela não seja uma escola integral de um dia inteiro, mas sim uma escola integral de aprendizado integral, onde a pessoa fica o tempo todo aprendendo, né? Então é uma coisa, assim, eu espero que daqui a 5 anos a gente já esteja assim, já bem avançado nesse sentido, né? A gente tem a necessidade de fazer com que a gente tenha esse desenvolvimento pedagógico para a gente conseguir fazer com que a gente conquiste outras coisas enquanto país, né? Então, assim, se hoje os governos, o governo federal, ele fala muito em educação, né? Se a gente conseguir ter força para a gente seguir nesse caminho aí de conseguir alinhavar essas alianças, fazer com que os governos locais consigam compreender a importância disso e, consequentemente, assim, eu acho que a gente não deva ser um movimento top-down, sabe? Onde a pessoa chegar, vamos colocar uma lei e agora todas as pessoas vão aprender programação. Eu acho que deveria, assim, o papel que a gente tem, o Code Club, o Code Wars e o Programa E e vários outros, o papel que a gente tem é justamente fazer o contrário, é fazer o movimento contrário, é fazer com que a base compreenda a importância e aí sim vire uma política pública. Né? Então, assim, eu espero estar trabalhando ativamente para que tudo isso aconteça e que a gente realmente consiga seguir dentro desse caminho, assim, de uma escola onde as pessoas estejam interessadas, as crianças estejam interessadas em aprender programação e não sendo obrigadas a aprender programação, né? Porque tudo que a gente faz, né? O Code Club e até as atividades que existem no Code.org e o que tem sido feito aí, os outros exemplos que a gente tem, né, o exemplo da Soraya e tal, todos eles, assim, a gente ensina a programação de uma forma divertida, né, sempre ali no jogo, de uma forma lúdica e tal, mostrando para a criança que não precisa ser chato aprender, né. E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado na hora que a gente for transformar tudo isso ou ter essa vontade de transformar que seja uma coisa mais geral, assim, para que não se torne chato, né? Não se torne mais uma matemática, mais uma física, e a gente pegar e destruir, assim, o interesse que as crianças possam vir a ter com a tecnologia. Então é bem importante, assim, a gente que está envolvido, né, nesses projetos todos, né, todas essas lideranças de projetos, a gente conseguir contaminar todas essas pessoas que são formadores de opiniões, educadores bem importantes do Brasil, que a gente tem vários, né, os mortos e os vivos, que a gente possa contaminar todos eles com essa importância do que é a tecnologia hoje e o que vai ser a tecnologia daqui ao futuro. Assim, eu espero que a minha futurologia, vamos dizer assim, né, mais nesse sentido. Assim, eu acredito que a gente
trabalhe para que a gente siga esse caminho. Excelente. Acho que a política pública é realmente é o fim, né? Eu acho que teremos que ter, sim, em algum momento isso integrado na lei, dizendo que ciência da computação faz parte de todo o currículo ao longo dos anos, que é o mesmo processo que vem acontecendo nos Estados Unidos, mas mais importante que isso é efetivamente incorporar a tecnologia no processo educacional e deixar com que ela transforme a escola. Então, eu acho que o que precisa, esse cuidado que o Felipe falou, de não deixar a programação uma coisa chata, é justamente usar a tecnologia para transformar o que está chato na escola hoje em divertido. E isso dá para fazer já com uma série de tecnologias da Google. Tem recursos infinitos, gratuitos, para você inventar uma nova aula. Então, essa necessidade de fazer o que a pedagogia moderna tem chamado de aula invertida, né? Então, flipped classroom, inverter a sala de aula. Eu acho que esse movimento precisa acontecer em todas as disciplinas, em todos os aspectos. A escola precisa, de fato, ser integral, né? Dar esse conteúdo de maneira integral e tornar o cidadão um cidadão integral. Então, acho que essa demanda, ela passa muito pela transformação tecnológica e pela permissão que daremos à tecnologia para que ela faça essa revolução. Eu acho que o papel dos fomentadores é, sim, colocar na mão das crianças, porque as crianças podem fazer esse movimento muito mais rápido do que de qualquer outra esfera, né? Poderia ser a pública, poderia ser a próprios professores, não teria tanta eficiência e rapidez quanto na mão das crianças. Então, acho que o caminho é por aí, e quanto mais informação de tecnologias educacionais que a gente puder disponibilizar para as escolas, eu acho que a Fundação Lehman tem feito um trabalho maravilhoso. Eu sou Khan Academy há 3 anos, acho que eu tenho medalha Sequoia, aquelas coisas assim que só os antigos têm, e eu participei das traduções de alguns vídeos, eu acho fantástico essa capacidade que os brasileiros têm de transformar uma quantidade de conteúdo daquelas tão rapidamente. Né? Então, nós temos hoje, acho que 99% de todos os exercícios da Khan traduzido para o português. Isso é um número incrível. No Code também, se você entrar lá no projeto de tradução do code.org, português é uma das poucas línguas que tem 99% dos desafios traduzidos. Então, usar esse movimento, essa capacidade de mobilização dos brasileiros em prol da educação de qualidade, eu acho que é isso que está todo mundo querendo, quer dizer, a educação por si só não basta, ela precisa ser boa, né? Então, eu acho que esse esforço, a gente consegue capitalizar isso ou catalisar isso de um jeito muito maior com a tecnologia na mão de todo mundo. Então, eu acho que pensando daqui a 5 anos é ver essa transformação em todas as escolas, ver as escolas produzindo projetos rapidamente, com crianças muito jovens, quer dizer, você não espera para desenvolver um projeto lá na faculdade, você começa a fazer um projeto aqui na 5ª série, na 4ª série, com as crianças que vão resolver os problemas que eles tiverem por ali. Então, essa mudança, ela passa muito pela necessidade de colocar a tecnologia e ensinar um pouco mais de programação. A programação é só uma parte do processo que precisa vir nessa transformação, né? Eu falo que a gente não ensina programação para ninguém virar programador. A gente ensina programação para as pessoas aprenderem a fazer coisas com essa capacidade. Então, o cara pode virar médico, mas ainda assim aquilo vai servir na vida dele, porque todas as máquinas que ele vai lidar com elas, a gente gosta do exemplo do Khan, né? Que se um médico hoje entrasse... Não. Um médico do século XVII entrasse numa sala de cirurgia do século XXI, ele ia conseguir operar o paciente? Ele não ia saber nem onde o paciente está, quando irá operá-lo. Quem é o paciente? Né? Onde é que ele onde é que vocês esconderam ele, gente? Não consigo achar. Se um professor do século XVII entrar na sala de aula hoje, ele continua a aula dele de onde ele parou. Está tudo lá. O quadro, o giz, no mesmo lugar. Os alunos enfileirados. O que é essa... Isso está num documentário que fala sobre educação no Brasil e esses alguns exemplos de modificações que a gente já tem alguns casos de escolas que estão tentando fazer
implantar metodologia, por exemplo, como a da Escola da Ponte em Portugal, que é um projeto que já tem 40 anos, né? Assim, é a vovó das escolas inovadoras, né? E agora nós estamos ouvindo falar de Escola da Ponte aqui. Então, esse movimento depende muito da capacidade do professor de lidar com essa mente das crianças do século XXI. Né? Porque o professor tem a mesma estrutura do século XVII, mas a criança não é mais a do século XVII. Ela está 400 vezes mais rápido. Né? Como que a gente mede isso? Quem tem filho sabe. Eu entrei nisso por causa dos meus filhos. Né? Não tem como lidar com as crianças sem tentar entender essa capacidade de absorção de informações que eles têm, e uma coisa que a gente dizia, que os computadores eram unitarefas, né? Uma coisa de cada vez, por favor. As crianças fazem 10 ao mesmo tempo. Eles jogam jogos absolutamente complexos, precisa pensar em 30 coisas ao mesmo tempo. Então, você vai me dizer que essa criança está tendo uma má influência jogando videogame? Não, os americanos já estudaram, já tem pesquisa que o QI aumentou desde que inventaram o videogame, o QI americano vem aumentando. Olha que surpresa! Por que será? Então, eu acho que a gamificação é o futuro da educação e acho que de todas as áreas, na verdade. As coisas vão precisar ser gamificadas para a gente poder se engajar nelas, senão não vai ter graça. Senão vai ficar muito chato. Ganhar uma medalha quando você faz alguma coisa, né? É tão bom ganhar um budget para poder mostrar para os amigos. Como assim? Soraya, para a gente encerrar, a Code Wars tem feito um crowdfunding, né? Conta pra gente, divulga, aproveita. Muitas pessoas estão nos assistindo e irão nos assistir. O que está acontecendo? Vocês estão falindo? O que está acontecendo? Então, olha só. A gente começou agora. Olha, ano passado, a gente tinha um modelo muito focado na indústria de TI, né? A gente pede realmente patrocínio para as fábricas de software. A gente resolveu fazer crowdfunding para abrir espaço para as pessoas físicas que quisessem ajudar, porque a gente entende que a indústria tem um interesse muito claro de, eu vou querer pôr a minha logomarca nas camisetas que os alunos vão utilizar, vou querer que leve um banner da minha empresa para os alunos saberem que a minha empresa existe aqui. Mas a pessoa física que está afim de participar, que está afim de, por exemplo, criar uma estrutura na cidade dela. A gente tem recompensa que a gente dá o treinamento via Hangout, acompanha esse treinador para ele fazer esse trabalho na cidade dele. Quem quiser só uma camiseta nossa, porque a gente fez as camisetas com os motivos Star Wars, então ficou todo mundo, eu quero. Então, ok, você pode ajudar e ganha a sua camiseta. Então a gente fez uma experiência mesmo no crowdfunding. A ideia era criar visibilidade para o programa e isso a gente conseguiu, né? Porque olha só, estamos aqui reunidos, né? Claro, deu visibilidade. Né? Deu visibilidade. Hoje eu dei uma entrevista para a IDG Now, me senti importante. Olha como isso está chique, né? IDG Now é top. É top. Então, assim, a ideia é essa, chamar a atenção para um problema local, mas que a gente acredita que se precisar fazer crowdfunding para levar o projeto para uma cidadezinha lá no interior do Mato Grosso, a gente vai fazer. E vai levantar o dinheiro e vai lá executar. Então, a ideia é que o projeto não... A gente começou o crowdfunding já no ano passado, para o projeto não parar, porque janeiro e fevereiro é aquela coisa meio morna, as indústrias não estão querendo fazer nada ainda, as escolas estão voltando. Então, eu falei, vamos ter uma campanha dessa, porque aí a gente tem dinheiro para começar o ano de fato. E aí no Paraná a gente tem uma questão especial com relação às escolas estaduais, estão todas em greve, então a gente já tem tempo ainda, a campanha vai acabar antes das aulas começarem, não tem perigo. Mas a gente tem fé que vai dar tudo certo, os professores vão conseguir ganhar dessa vez e vai ficar tudo bem no Paraná. Tá certo. Felipe, até respondendo, transmitindo uma pergunta do Jorge, lá de Blumenau, nosso querido Papai Noel, que ele é igualzinho ao Papai Noel. Aliás, ele é um Papai Noel profissional. E também do professor da Estadual de Londrina, o André Azevedo. Se você quiser criar um Code Club, o que você tem que fazer? Quais que são os passo a passo para você implementar um Code Club na sua cidade? Para criar um Code Club, hoje a gente tem orientado principalmente as pessoas a mandar o e-mail para o contato, né? Aí o e-mail é contato@codeclub,
codeclubbrasil.org. Então, manda um e-mail para a gente e prontamente a gente tem lá o passo a passo, todo detalhado, porque assim, o cara precisa assim, cadastrar como voluntário, entrar no link específico, aí já tem tudo lá no esqueminha, rapidinho, a gente responde e obviamente e aí a pessoa já fica em contato com a gente para a gente poder trocar ideia, saber onde que é o Code Club, se vai precisar de mais alguma coisa, porque às vezes o camarada que quer criar o Code Club na escola ou no lugar lá que ele conhece, ele vai precisar apresentar para alguém, então a gente já tem apresentações para a pessoa fazer, folhetos para imprimir, cartões, tudo, a gente já tem todo esse material tudo pronto, assim, esperando a pessoa pedir para a gente poder enviar tudo, assim. Então é mais isso, assim, manda um e-mail para contato@codeclubbrasil.org que a gente responde de pronto, assim, então bem fácil. Excelente. Pessoal, muito obrigado, foi fantástico, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando, porque o assunto, assim como a internet, não tem limite. Isso mesmo, e você sumiu no último minuto? Congelou. Ele abandonou a gente só no último minuto, a internet dele aguentou firme até agora. Não. Teve uma hora que deu uma parada. Eu acho que tá gravando ainda. Que a gente vai ter. Oi? Nós não te ouvíamos mais. Será que. Tá vendo? Olha o São Isidoro de Sevilha aí ajudando. Vocês tinham travado aqui pra mim. Eu fingi que eu nada vi. Mas eles travaram, eu fingi que nada vi. Eu falei, vou continuar falando. Isso, muito bem. Mas enfim. Só para finalizar, eu estava falando que falar das próximas programações, vocês falaram aí do Design Think, né? A Soraya falou. Dia 21 de março a gente vai ter um hangout sobre isso, envolvendo vários GEGs do Brasil, Presidente Prudente, enfim, Fortaleza. A gente vai estar todo mundo envolvido, Belo Horizonte envolvido nesse hangout para falar de Design Think. No dia 6 de março, às 2 horas, a gente tem um hangout com o professor Ricardo Nunes falando de hack schooling, né, onde o protagonismo do aluno vai ser bem legal. Esse hangout vai ser tutoriado pela For Education, que é a empresa que cuida aí dos GEGs ao longo do Brasil, uma empresa super bacana. No próprio dia 6, às 19 horas, às 7 horas, a gente tem Google Glass. Você tem uma foto do Google Glass, Soraya, que é uma inveja, tá? Que, puxa vida, que inveja que eu tenho de você, com aquele Google Glass lá na carinha. Eu não sei se eu tenho mais inveja de você ter ido no GTA ou de você estar com o Google Glass na cara. Tá, entendi. As duas coisas no mesmo lugar. Pois é, exato. Então, assim, enfim, deixa quieto. Mas vamos ter um hangout sobre Google Glass e gamificação também no dia 6 de março e uma vasta programação que continua, né? Quero agradecer muito a participação de vocês dois. Obrigado. É um prazer conhecê-los, que o nosso contato não acabe aqui, né? Que outros hangouts, a gente faça outros hangouts, que a gente possa conversar e a gente possa trocar e principalmente que a gente possa inspirar as pessoas a virem pro lado de cada força, pro lado pro lado bom da força e que a gente fomente cada vez mais nos nossos jovens, porque se a gente não fizer isso, outras forças, o lado negro sim vai puxar, e quando eu falo lado negro eu não estou falando de demônio, eu não estou falando de diabo, não estou falando nada disso. Eu estou falando do ócio, eu estou falando da bebedeira, das drogas, eu estou falando, né, da falta de esperança, da falta de perspectiva, desse lado negro que eu estou falando, que infelizmente tem sido a única opção de muitos jovens e muitas crianças no Brasil. E eu fiquei muito feliz porque hoje uma hashtag do nosso assunto foi escola pública, foi ensino público, ensino democratizado para todo mundo, gratuito, com acesso a quem quiser e a quem puder. Tá? Brigadão. Vocês querem alguma consideração final? Soraya, né, primeiras damas agora, quer deixar um recado, falar alguma coisa?
Acho que a ideia é essa mesmo, educação gratuita para todo mundo, de alta qualidade, em qualquer lugar. Acho que é por isso que a gente trabalha. Todo mundo que tem nos ajudado aqui tem esse mesmo ideal, né, de que a gente pode sim fazer a nossa parte, a gente pode sim levar um conteúdo muito mais atrativo para os jovens e trabalhar com o que eles gostam mesmo. Então, quero deixar aí o pedido para a galera entrar no site, curtir, a gente tem o formulário de voluntário, tem o formulário das escolas que podem pedir para virar um templo. A galera que quiser testar os seus conhecimentos, o sistema já está no ar. Depois manda e-mail no conselho@desafiodocódigo.com.br reclamando das coisas do sistema. O sistema ainda está em desenvolvimento, então a gente vai mexendo conforme as pessoas vão sugerindo. E espero encontrar vocês, sim, né, num próximo Hangout para a gente poder contar aí os avanços dos projetos todos no país, o que a gente já conseguiu, ver quantos números de startups a gente vai ter daqui a um ano com todo esse movimento. Excelente. Muito obrigado. Felipe, a palavra é sua, meu amigo. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, esse papo show, né, falando sobre todas essas coisas importantes para o nosso futuro, o futuro dos nossos pequeninos brasileiros. Né? E, bom, o pessoal que quiser conhecer mais do projeto, né, pode entrar no site codeclubbrasil.org. A gente também tem o Facebook, tem Twitter, tem... Agora, recentemente, a nossa designer criou o Instagram, então a gente está aí em quase todas as redes sociais, a gente já tem algum tipo de movimento. Acompanhar o projeto, né, assina o nosso listinha de e-mails lá, que a gente frequenta de vez em quando, a gente manda um e-mailzinho lá falando sobre o que está rolando, o que vai rolar. Tem novidade por aí, né? A gente está preparando coisas legais aí para esse ano. Espero que a gente consiga fazer novos encontros e eu ainda digo mais, espero que um dia a gente ainda consiga juntar todos esses projetos num lugar só fisicamente, para a gente poder fazer um grande alvoroço no pedagógico da tecnologia aí, fazer com que as pessoas elas consigam se conectar cada vez mais com esse assunto, né, e todo mundo perceba a importância disso, né, que as nossas crianças precisam desse conhecimento, desse ensino, esse conhecimento do computador, mais do que só de uma forma consumista, né, uma produtora de tecnologia. É bem importante isso aqui, esse protagonismo, né? Bom, então é isso. Agradeço imensamente o convite. Valeu aí por conhecer vocês dois aí. Show. Valeu. Fiquem à vontade, depois vocês podem ir lá na página do evento, lá no Google+, as pessoas interagiram por lá, colocaram perguntas e tal. Depois, se vocês quiserem ver o feedback, quiserem ter contato, é só ir lá. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, vocês que descobriram esse vídeo por acaso, você que está em 2020 e está vendo esse vídeo, foi gravado em 2015, olha que legal. Muito obrigado por todos vocês, a gente volta na próxima oportunidade. Um abraço e até lá. Valeu.